Até quando, pessoal, nós vamos ter produtividade estagnada, com os custos cada vez mais altos e a margem reduzindo? Nesse cenário, produtores vão pagar para trabalhar, enquanto outros produtores vão crescer bastante. Olá para você que nos ouve, meu nome é Babi Figueiredo e hoje nesse SoloCast comigo, meu amigo, conselheiro, o engenheiro agrônomo e também engenheiro florestal Walter Casarim. Para me ajudar com o nosso convidado, o também engenheiro agrônomo Luiz Tadeu Jordão. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Meu companheiro nessa jornada, como eu estava dizendo aqui, o agrônomo especialista de hoje, essa figura que sempre me acompanha, Dr. Walter Casarim. Ele é consultor, é também coordenador científico da iniciativa Nutrientes para a Vida, além de professor do programa Solo Agro. Como é que vai, Valtinho? Oi, Babi, tudo bem? Você sabe que minhas cordas vocais estavam com saudade da sua voz, né? Fazia tempo que a gente não participava desse SoloCast, mas ao mesmo tempo o meu conhecimento está aberto hoje para absorver todo o conhecimento que o nosso amigo Jordão tem para trazer para a gente sobre esse assunto que é de extrema importância para a área agrícola e para a sustentabilidade da nossa agricultura. Então hoje tem coisa boa para a gente ouvir, hein? Pois é, você já deu aqui um spoiler, né? Eu também, que a gente está trazendo aqui esse engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências, Fisiologia e Nutrição de Plantas pelo Sena USP e doutor em Agricultura pela Unesp de Botucatu. Ele que foi pesquisador visitante da Purdue University nos Estados Unidos, na Embrapa Soja participou de programa de estágio como pesquisador visitante durante 8 anos. Ele é professor visitante do Solo Agro também, da Exalc, e colunista da revista Globo Rural. Sócio fundador e diretor técnico do portal Ciências do Solo, possui artigos científicos por todo o mundo, além de livros publicados. Ele atua em 15 estados, Valtinho, aqui também, além daqui no exterior. E ele tem um foco para sistema de produção agropecuária e ciência do solo, fisiologia e nutrição de planta, fertilizante, plantas de cobertura e integração na lavoura e na pecuária. Mas o mais interessante é que ele já visitou mais de 500 produtores pelo Brasil. Como é que vai, Jordão? Olá, Babi, tudo bem? É uma satisfação muito grande receber o convite do Solo Agro para que a gente fale neste dia sobre um tema de grande relevância para a agricultura, que são as plantas de cobertura. E mais importante que isso também, são as pessoas envolvidas. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui junto contigo e também com o Dr. Walter Casarim, que é o meu ídolo na agricultura, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, é um mentor, um paizão, e eu me sinto em casa aqui para a gente discutir agricultura neste podcast do Solo Agro. É isso aí. Para você que está nos ouvindo, o Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, que promove há 20 anos cursos, treinamentos e eventos em solo, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agrícola, no cenário brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos, presenciais e à distância, com a qualidade da Exalc para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. E para melhorar o seu conhecimento, ter mais chance dentro do mercado de trabalho e melhorar a sua lavoura, inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br. Lembrando que solo tem 2 L's. Ou ainda seguindo o programa nas redes sociais, @soloagro. O SoloCast estará disponível no Spotify, no Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Ou seja, nos principais agregadores. Não tem desculpa para não ouvir, hein? Bom, vamos falar das características e benefícios de utilização de plantas de cobertura. Mas não esqueçam, fiquem conosco para conhecer um pouco mais do nosso convidado no quadro Porteira Aberta. Jordão, agora é com você. Me conta um pouquinho sobre o panorama geral dos sistemas de produção no Brasil, com foco para a inserção de plantas e coberturas. Qual era o pensamento inicial dos colegas sobre o tema e como é que tem sido essa evolução, tanto na academia
quanto com os produtores? Babi, como comentei no início do nosso bate-papo, este é um tema de grande relevância por inúmeros motivos. Primeiro, em relação à sustentabilidade da produção agrícola, hoje o mundo fala muito sobre ESG, que é a sigla em inglês Environmental, Social e Governance, que nós estamos falando em políticas que visam sustentabilidade, apelo social e governança dentro de grandes empresas. E isso também está indo para as fazendas. Grandes fazendas no Cerrado hoje têm inúmeras certificações, como RTRS, certificações S3 da Cargill, por exemplo, que visam a produção agrícola, no caso da soja, de forma sustentável. Da mesma forma, no ano passado, a AMAGGI, que é um grande grupo produtor de soja com inserção na China, conseguiu certificações importantes do ponto de vista de soja de forma sustentável. Então, essa busca a nível global por produção de alimentos cada vez mais eficientes do ponto de vista econômico, social e ambiental, né, se torna muito relevante. E aí, nesse contexto, nós precisamos melhorar a qualidade do nosso solo, a saúde dos nossos solos. E as plantas de cobertura, nesse cenário, se torna a ferramenta fundamental e de grande estratégia para alcançar esses objetivos. Muitas vezes nós falamos que plantas de cobertura são plantas de serviço, né? Que são plantas que melhoram os ambientes de produção para que suporte sistemas de produção de alta produtividade. Então, esse tema é de grande relevância e tem um apelo a técnico, comercial muito grande. Muitas vezes a gente percebe que o produtor ele não tem essa percepção imediata, né? E a gente sabe muito bem, dentro daquilo que a gente conversa e dentro do nosso tema aí, que a gente bateu um papinho antes, que existem alguns fatores, inclusive, que limitam a produção agrícola no Brasil. E aí eu vou pedir aqui para o Valtinho entrar na nossa conversa e ele contar um pouco também dessa experiência, porque ele acompanha essa evolução há muito tempo. Então, conta um pouquinho para nós, Valtinho, dessa experiência e como é que isso tem ajudado, né, na prática, o produtor. Babi, o Jordão ele começou muito bem quando ele comenta sobre a sustentabilidade dos sistemas. E as plantas de cobertura, elas contribuem de maneira muito, muito, muito direta para essa sustentabilidade. Então, se a gente for pensar que hoje todo esse problema que existe em termos de carbono, de CO2, né, aumento de CO2 na atmosfera, e que quando você tem mais culturas envolvidas, você consegue captar mais esse CO2, isso torna uma agricultura extremamente sustentável. E a gente pode ir muito além disso. A gente tem, com as plantas de cobertura, uma redução no uso de água, porque há uma manutenção da água. Acho que o Jordão vai comentar isso. Como a gente tem a parte de defensivos, né, você limita que as plantas daninhas se desenvolvam e tem uma competição com a planta que é a sua planta que vai produzir o seu alimento. Você tem a parte de microbiologia, a gente tem a parte de controle de erosão. Então, tudo isso vão trazendo bastante coisas positivas para as plantas de cobertura e que favorecem muito o seu uso. Então, eu estou dando colocando a bola na marca do pênalti, né, para o Jordão vir agora e fazer o gol, né, porque eu acho que é por aí que a gente tem visto, né, todos esses benefícios para o sistema que as plantas de cobertura têm trazido, né, na nossa agricultura. E o Brasil, por ser um país tropical, sol, água, isso tem favorecido bastante, né, a inserção dessas plantas de cobertura no nosso sistema. Bom, Jordão, acho que está na hora de você chutar aí para o gol. Vamos lá? As plantas de cobertura têm um papel fundamental na sustentabilidade dos sistemas agrícolas, né? De modo que a gente possa ter cada vez mais eficiência, né? Dentro desse leque de oportunidades que nós temos, eu falo que planta de cobertura, e a pesquisa mostra isso, né? Como o Walter, com uma vasta experiência neste assunto também,
muito bem colocou. Fazendo um gancho, Walter, inclusive com o teu histórico de trabalho fantástico sobre boas práticas para uso eficiente de fertilizantes, nós vamos falar isso adiante, né, nos tópicos seguintes. Veja, nós passamos nesse exato momento por um crescente aumento, né, por um aumento nos preços dos fertilizantes, né? Escassez de insumos, desafios aí entre governos, para que a gente possa receber fertilizantes para a safra 22-23. Planta de cobertura, assim como outros insumos de correção do solo, como calcário, podem economizar fertilizantes. Assim como planta de cobertura pode economizar água, como o Walter falou. Então, por isso que esse tema é de grande relevância e tem um aprofundamento muito importante dentro do sistema de produção. Ô, Jordão, então, se eu estou entendendo aqui, a gente está conversando nesse momento que, né, trazendo isso um pouquinho para a realidade do produtor, a gente sabe que é super importante para ele fechar a conta sempre, né? Muitas vezes ele não consegue vislumbrar esses valores agregados aí na conta direta dele ou na conta imediata dele, não é nem na direta, mas assim, rapidamente. A gente é imediatista, né? O ser humano é imediatista. Às vezes a gente não consegue fazer essa visão de conta imediata. Mas a gente tem que olhar o sistema como um todo, assim como a gente está dizendo desde o início, né? A gente tem que olhar o sistema como um todo. Então, a gente está dizendo aqui que sim, isso faz parte da economia do bolso e da estratégia de diminuição de insumos, de redução de água e etc. para o agricultor. Então, essa conta, na verdade, ela tem que ser feita também. Sim, com certeza. Planta de cobertura, ela, por muito tempo, ela foi tratada como algo secundário, né, dos sistemas de produção. Já já nós vamos iniciar essa questão do panorama geral, né, das plantas de cobertura no Brasil, mas hoje nós temos grandes limitantes à produção agrícola, principalmente de grãos, fibras e energia. Eu estou falando de soja, milho, algodão, cana, né, grandes limitantes que são a nível nacional, né, o Walter também trabalha conosco nesses projetos. Nós temos uma limitação comum no Brasil todo: compactação de solo e alta incidência de nematóides. E nesse contexto, não existe uma estratégia que seja imediatista. Existe uma estratégia a médio prazo de forma mais sustentável. E essa estratégia chama-se plantas de cobertura, né? Então, e o Brasil tem diversos desafios, né? Um panorama geral aí do sistema de produção. Babi, eu posso só fazer uma interferência aqui, se você me permitir? Você é o cara para isso. Não, mas o Jordão tocou num assunto que hoje é de extrema importância, que é a parte do fertilizante, e no qual eu, nesses longos anos que eu trabalho, o fertilizante é o motivo, né, principal do meu trabalho. Mas muitos produtores ou muitos alunos, eles perguntam como que a planta de cobertura ela pode diminuir o uso de fertilizantes, se a planta precisa dos nutrientes. Mas é que quando você tem planta de cobertura, você perde menos. No caso de uma planta de cobertura, você diminui a lixiviação de potássio, lixiviação de nitrogênio, volatilização de nitrogênio, você impede, porque forma matéria orgânica, há uma redução da fixação de fósforo. Então, tudo isso, a eficiência dos nutrientes no solo, elas se tornam muito maior e vai fazer com que você tenha necessidade de aplicar menos nutrientes ou menos fertilizantes quando você tem a planta de cobertura. Então, e além do que, a planta de cobertura ela forma um volume de raiz no solo tão significativo, tão grande, né, que aquele volume tem um teor de enxofre que é um nutriente bastante limitante para a nossa agricultura. Esse volume de raiz ele tem um teor grande de enxofre. Então, tudo isso vai fazendo com que você restitua, né, os nutrientes no solo, porque ele vai buscar em profundidade, são raízes que vão em profundidade. E além desse fator, né, além da economia do
do fertilizante, você tem economia também de defensivos, né? Você tem um controle de planta daninha, como eu tinha dito, que vai fazer com que você use menos defensivos agrícolas. Então, tudo isso, economicamente, a gente tem que pôr na ponta do lápis, porque o Jordão bem disse vários fatores, né? A gente tem os fatores aí hoje limitantes, que foi a sua pergunta, né? E ele pontuou muito bem que é o fator de compactação de solo, a falta de água, né? A gente ou as plantas vivendo por estresse hídricos. As plantas de cobertura ajudam de uma força enorme todos esses fatores, tá? Então é só isso que eu queria colocar. Muito obrigada, Valtinho. Como sempre, a colocação perfeita aí na hora certa. Então, bom, entendemos aí que existem esses fatores limitantes e que a planta de cobertura realmente colabora absurdamente em vários aspectos. É uma solução extremamente importante. A gente precisa passar pela planta de cobertura aí para que a gente tenha essas vantagens no solo, né? Vantagens que são aí inestimáveis pelo que nós estamos entendendo aqui. Mas e quais são essas opções de planta de cobertura? Aí vamos falar para a região sul e cerrado, enfim, quais são essas opções? Babi, muito legal essa pergunta, porque o Brasil ele é um país de extensões continental, é um país que nós temos diversos biomas, climas distintos e microclimas mais distintos ainda, com uma variabilidade muito grande. Isso nos permite produzir todo tipo de cultura dentro do nosso país, né? Eu acompanhei bastante nos últimos... Eu conheço o Walter desde 2009, né, Walter? Nós nos conhecemos na Embrapa Soja, numa visita do Walter com o GAP da Exalc, né? E naquela ocasião nós falamos de eucalipto, né? E o Walter, eu lembro que o pessoal falava que ia fazer uma visita no sul do Brasil, se eu não me engano. Então você tem no sul do Brasil, você tem maçã, você tem uva, depois você tem a parte de grãos, você tem a pecuária muito forte. Então, assim como no norte você também tem fruta, no cerrado você tem grãos, então é um país fantástico. Nesse contexto, isso nos beneficia muito porque abre um leque de oportunidades do ponto de vista de estratégia técnica para que a gente possa trabalhar com as plantas de cobertura. No sul do Brasil, fundamentalmente, aliás, em todo o Brasil, as plantas de cobertura são inseridas no sistema de produção com grãos, por exemplo, e fibras, fundamentalmente na segunda safra, né? Ou seja, depois da safra principal, que é a primeira safra no verão, né? E aí, no caso da região sul do Brasil, especificamente a região sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a região sul do Paraná, oeste, centro-oeste do Paraná, que tem climas temperaturas um pouco mais amenas entre março a setembro, né? Vamos dividir dessa forma. Nós utilizamos plantas de cobertura de inverno, né? Muitas vezes, no Rio Grande do Sul, nós temos plantas de cobertura nativa, pastagens nativas, né? Como o próprio azevém, como o nabo forrageiro, e aí outras plantas de cobertura, como aveia, que também é utilizado para alimentação humana, né? Quem toma café coloca aveia no mamão ali, na fruta de manhã, né? Tem um pessoal que cultiva aveia branca, também tem aveia preta, e também para alimentação animal, né? A aveia é uma planta que tem um grande ganho de conversão de proteína e peso animal, né? Então, tem esse cenário. Então, no sul do Brasil, nós fundamentalmente temos plantas muitas vezes de porte um pouco menor, plantas de cobertura, como o nabo, a aveia, o azevém. Existe uma leguminosa fantástica que chama ervilhaca, que é muito pouco difundida no Brasil porque ela é muito específica para o Rio Grande do Sul. Os projetos que nós desenvolvemos e já desenvolvemos no Rio Grande do Sul, a ervilhaca teve um papel fundamental nesse sistema de produção e adiante nós falamos um pouco dos benefícios dela, como uma planta leguminosa que fixa nitrogênio, né? Quando nós começamos a subir um pouquinho mais no Brasil, com temperaturas um pouco mais elevadas na entre-safra,
isso nos permite trabalhar com algumas gramíneas mais agressivas no sistema de produção. E o que são essas gramíneas mais agressivas? São plantas, como o Walter muito bem colocou, um sistema radicular mais robusto. Então, são plantas de cobertura, fundamentalmente gramíneas, que produzem uma quantidade de raízes muito grande, de forma mais agressiva e que produzem uma quantidade de palha interessante. Eu estou falando das braquiárias, né? Nós temos a braquiária rosiensis, a braquiária brisanta, e dentro das brisantas nós temos aí marandu, charaés, piatã, vários cultivares desenvolvidos por instituições de pesquisa como a Embrapa, né? E que é utilizada fundamentalmente para alimentação animal, para pecuária de corte, mas também pode ser utilizada para melhoria do ambiente de produção, né, cultivada aí de forma solteira e depois manejada com rolo-faca, dessecado e cultivado soja, algodão na sequência, milho, primeira safra, né? Da mesma forma, nós temos outras plantas interessantes no cerrado, que é o caso do milheto, né, que é uma planta que muitos produtores podem colher e fazer uma renda interessante nesse sentido. É uma planta que produz um sistema radicular muito bacana também e deixa relativamente boa palhada no solo. E também nós temos uma leguminosa, assim como na região sul nós temos a ervilhaca, no cerrado, para regiões mais quentes no inverno, nós temos a crotalária, ou ainda as crotalárias, fundamentalmente cultivando aí algumas espécies, como a crotalária ocroleuca, a crotalária spectabilis e a crotalária beviflora. Esses três tipos de crotalárias são crotalárias que fixam nitrogênio no solo e alguma delas tem um potencial de também reduzir a população de nematóide, que a gente discute aí no tópico seguinte sobre os benefícios. Além disso, existe uma outra planta que vem se popularizando muito no Brasil neste momento, que é uma planta já conhecida, antiga, mas que começou-se a ser viabilizada no sistema de produção nos últimos 3, 4 anos, que é o Stylosanthus. Stylosanthus é uma planta leguminosa, que também tem uma capacidade muito bacana de fixar nitrogênio ao solo e controlar nematóides. É uma planta que vem sendo utilizada em muitas regiões no cerrado, principalmente em solos mais arenosos. Então, hoje, além disso, existe o sorgo boliviano, que pode ser utilizado também para silagem, além de melhoria da qualidade do solo. Então, você vê, eu falo sempre, Babi e Dr. Walter, que as plantas de cobertura são plantas que têm dupla aptidão do sistema de produção. Ela pode melhorar o sistema de produção do ponto de vista de estocar nitrogênio por meio de uma leguminosa, aumentar carbono por meio de uma gramínea, proteger o solo, né, reciclar nutrientes, porém ela também, quer dizer, por outro lado, ela também pode ser uma fonte de renda para o produtor em função da estratégia que ele adota do sistema. Então, existem muitas plantas de cobertura que também podem trazer renda para o produtor e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do solo. Uma vez que o produtor, né, muitas vezes quando ele entra no sistema de produção inserindo planta de cobertura, inicialmente ele tem uma visão um pouco mais imediatista em querer um retorno econômico naquele momento. Então, por isso que às vezes o plantio de um milheto para ser colhido, essas sementes, e vender para confinamentos, para alimentação, a Anvisa liberou o uso de milheto para alimentação humana, então essa demanda deve aumentar nos próximos anos, assim como o sorgo boliviano para silagem, para alimentação animal, tanto de pecuária de corte quanto pecuária de leite, né? E entre outras plantas. Então, dentro do cenário, né, brasileiro, nós temos uma grande gama, grande leque de opções aí de uso de plantas de cobertura, e para cada região, e não só para cada região, mas para cada ambiente de produção, deve ser utilizada uma planta de cobertura específica para resolver o problema identificado por um engenheiro agrônomo, pelo técnico que acompanha a lavoura do produtor. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, existem critérios agronômicos muito bem definidos que são suportados por nós na pesquisa. Perfeito. A dica está aí, né, Walter? A dica está certinha aí. Eu tenho uma dúvida, viu, Babi, que eu gostaria até de perguntar, porque quando o Jordão faz essa listagem, né, dessas espécies pelo Brasil,
Eu me recordo muito dos americanos quando vêm para o Brasil e eles escutam muito falar de braquiária. Eles falam, pô, vocês só falam de braquiária, braquiária, braquiária. Né? E a braquiária realmente é uma dessas forrageiras nossas, essas plantas de coberturas que cai no gosto de todo mundo. A minha dúvida, Jordão, é por que no sul ela não se estabelece ou ela não é colocada como uma opção? É o problema climático ou tem alguma outra razão com relação a isso? Muito boa a tua pergunta, Walter. A braquiária é uma planta que ela tem desenvolvimento inicial mais lento, né? E pelo fato dela ter um desenvolvimento inicial mais lento, se você cultiva ela no Rio Grande do Sul em março, os nossos dados de pesquisa mostram que, e corroborando com dados de pesquisa aí do grupo do professor Cruciol também, do GCSecom da Embrapa Agropecuária Oeste, e do Júlio Franchini na Embrapa Soja, a saída da braquiária ela é um pouco mais lenta. Então, imagine que você esteja na região de Cruz Alta, Passo Fundo, cultivando braquiária em março. Então, nós temos março e abril. As temperaturas vão ser muito baixas para o desenvolvimento da braquiária. Abaixo de 18 graus, a braquiária tem um seu crescimento bastante limitado. E aí, nesse cenário, essa braquiária vai se desenvolver muito pouco, com um porte muito pequeno, e aí ela vai fazer um serviço de melhoria do ambiente de produção muito aquém do que, às vezes, outra planta de cobertura que é mais adaptada para clima frio, né? É a mesma coisa de você colocar um jogador de futebol numa posição errada no campo. Ele continua sendo um baita de um jogador de futebol, mas ele está na sua função errada, no local do campo errado, então provavelmente ele não vai conseguir desenvolver uma boa performance nisso. Por outro lado, nós, na pesquisa, né, Walter, como você também está inserido, nós temos que buscar alternativas ao produtor. Nós temos que ajudar o produtor a solucionar esses problemas. E para isso nós temos que avaliar alguns fatores para poder equacionar e entregar uma resposta. O primeiro ponto é a utilização, quando o produtor trabalhar com milho verão, ele consorciar esse milho verão com braquiária. E quando ele colher o milho verão, a braquiária já está estabelecida e provavelmente o desenvolvimento dela vai ser mais rápido. É possível, né? Ou até mesmo inserir a braquiária aí no verão, no Rio Grande do Sul, mas aí teria que abrir mão, então, da safra principal e que também recebe um maior volume de chuvas, né? O que poucos produtores fariam. Então, é possível inserir a braquiária consorciada com milho no verão, milho primeira safra, para que quando esse milho seja colhido aí em janeiro, fevereiro, essa braquiária já esteja estabelecida, nascida, e aí ela tem aí mais 30 dias de boas temperaturas e umidade para que ela tenha um grande desenvolvimento. Porém, essa braquiária ainda vai estar sujeita aos processos de geada que ocorrem constantemente no Rio Grande do Sul. Perfeito. Joia. Importantíssima essa informação. O pessoal do Sul aí está nos ouvindo e eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos, né? Mas me conta uma coisa. Valtinho, sua resposta aí acho que foi muito bem dada. E agora, Valtinho, nós precisamos falar sobre estratégia de manejo e os benefícios desse uso do planta de cobertura, né? Então, vou começar com você aí e você vai jogar a bola para o Jordão. Não, eu acho que a gente já, de uma certa forma, a gente já abordou esse assunto, o Jordão já conseguiu colocar várias coisas que já respondem esse questionamento, e eu passo até a bola para ele já direto, para que ele complemente talvez alguma coisa daquilo que ele já tenha comentado, viu, Babi? Esse manejo, né, que a gente podia falar um pouquinho mais dele, né? A gente está entendendo os benefícios aí, mas esse manejo, ele falou um pouquinho aqui do tempo, né, que é de demora, do que é mais rápido do que não é, das plantas específicas para cada região, mas entender um pouco mais a fundo desse manejo aí. Mas houve, durante o tempo que o IPNI esteve presente, né, infelizmente terminou em 2018, as atividades do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, mas um dos objetivos que nós tínhamos no Brasil era elencar quais eram, para cada região, as plantas de cobertura com melhor desempenho
para determinadas culturas. E a gente avançou bastante nesse quesito, porque muitas vezes a gente sabe que determinadas plantas de cobertura são boas, né? Mas existe aquele problema de semente, o problema do plantio, que às vezes o produtor não se adapta, ou tem o problema também de época de fazer a dessecação dessa planta, para que ela não crie sementeira e depois tenha problema. Ou até no caso de uma crotalária, né, Jordão? Ele começar, você fazer uma roçada, principalmente em citros, isso aconteceu muito, né? Ele está muito fibroso e aquilo virar um embuchamento na hora de fazer o corte da crotalária. Então, esses tipos de manejo são importantes, né? O time correto de fazer isso, e talvez esse seja o caminho, né, Jordão? Walter, muito bem lembrado, né? O IPNI, o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, foi algo que marcou minha formação técnica, né? Muito em função do teu trabalho, junto com o Luiz Inácio e o Eros, que são profissionais que eu tenho um grande apreço, admiração muito grande, né? Walter, isso é o que nós precisamos fazer em termos de pesquisa no Brasil, né? Seria muito importante se a gente conseguisse levar essas informações. Hoje, dentro dos benefícios das plantas de cobertura, não existe uma regra, uma receita de bolo, mas existe a necessidade específica para cada área, né? Falando dos benefícios e estratégias de manejo de planta de cobertura, isso é algo bastante complexo, não que seja difícil, mas é que são muitos detalhes. É a mesma coisa de você tentar simplificar o plantio de soja, milho e algodão ao mesmo tempo, né? Antigamente o produtor, ele comprava sementes de braquiária para fazer uma braquiária solteira, para cultivar uma braquiária solteira, para melhorar o ambiente de produção, e ele não se atentava com a qualidade da semente, com a população de plantas finais por hectare, com o método de plantio, se ia plantar por plantadeiras ou se ia fazer a lanço, janela de semeadura. E hoje isso, felizmente, graças aos esforços da pesquisa e da transferência de tecnologia, o produtor vem se atentando um pouco mais. Hoje ele busca comprar sementes com valor cultural maior, em torno de 60%, 70%, 80%, né? Entender que existe uma população final de plantas interessantes, né? Por exemplo, quando nós falamos do consórcio com milho braquiária, é desejável que nós tenhamos em torno aí de 10 plantas de braquiária por metro quadrado final, consorciado com milho, né? Então, o produtor começa a entender que existe um nível de detalhamento muito maior para o estabelecimento, para o desenvolvimento e, consequentemente, para o sucesso do uso de plantas de cobertura nesse cenário, né? Isso é muito bom, porque o produtor... existe uma frase que eu coloco isso nas nossas apresentações, né, Walter, que é: trate planta de cobertura como planta de interesse econômico. Isso é uma frase muito importante, porque o produtor tem que entender que, se for para fazer planta de cobertura, tem que fazer bem feito. Porque se não fizer bem feito, você está perdendo tempo, dinheiro e tendo uma ilusão de que teu sistema de produção vai melhorar só pelo fato de você ter jogado a sorte sementes de alguma planta de cobertura no seu solo, né? Na verdade, tem que ser feito o básico bem feito, né? E esse é um primeiro ponto, né, de evolução do sistema, né, Walter? Você concorda com isso? Totalmente, Jordão. É isso aí. Ô, Jordão, até uma coisa que eu estava aqui pensando, né? A gente tem visto muito em culturas perenes a cobertura da rua com plantas de cobertura, principalmente a braquiária, que acontece isso muito no citros, no café, e depois eles têm aquela roçadeira ecológica que faz a roçada e joga esse resto na linha, né, de plantio. Normalmente eles têm feito adubação muitas vezes na própria planta de cobertura, para depois, né, eles adubam a planta de cobertura para depois essa planta de cobertura, pela absorção dos nutrientes, vai adubar a cultura alvo. Para culturas anuais,
Você tem observado isso, ou há necessidade dessa adubação? E até eu vou um pouco além. Existe uma competição, ou qual é o cuidado que deve ser para que não haja competição entre a planta, a sua cultura e a planta de cobertura? Ótimo, Walter. Bom, eu vou dividir a tua pergunta em dois momentos. A primeira é sobre o benefício da adubação da planta de cobertura, melhorando as culturas seguintes ou até mesmo a cultura já instalada na área, né? Veja, planta de cobertura, às vezes a gente está pensando só na parte aérea, né? Mas aí tem uma coisa muito importante aqui, pessoal. O grande segredo das plantas de cobertura vai muito além do que você pode ver. O que eu quero te dizer com isso? Quero dizer que o grande segredo da planta de cobertura está abaixo ao solo, que são as raízes. Raízes, quando inseridas em sistemas com insumos como fertilizantes e corretivos de solo associados, te traz um benefício muito grande. O pessoal faz isso na área do café, né, Walter? Como você muito bem colocou, e você trabalha com café, com eucalipto também, né? Veja, as raízes do café, elas não estão apenas na linha de plantio do café. Elas estão na entrelinha, nos espaços entre os renques de café, né? E aí, quando você insere plantas de cobertura naquele cenário, você faz com que as raízes de braquiária, no caso, se misturem com as raízes do café, levando mais água, levando mais nutrientes, aumentando a oxigenação de raízes e, consequentemente, trazendo benefícios muito grandes ao sistema de produção. Tá? Então, inevitavelmente, é por isso que a agricultura brasileira ela é tão emocionante, pujante, porque nós temos clima para viabilizar tudo isso, diferente de outras regiões do mundo, né? Por outro lado, quando nós falamos de sistemas de produção, o próprio portal Ciência do Solo, né, Walter, tem esses dados de pesquisa. Quando nós aumentamos o fornecimento de nutrientes em uma planta de cobertura, seja qual for ela, na entre-safra, muito provavelmente há uma alta probabilidade, uma análise estatística, que nos revela que a soja inserida na sequência vai ter um aumento de produtividade na área onde nós inserimos as plantas de cobertura com fertilizantes. Isso chama-se adubação de sistemas, ou seja, principalmente a utilização de nitrogênio, fósforo e potássio em plantas de cobertura vai fazer com que essa planta vai produzir mais folhas, mais biomassa, que é o que nós estamos vendo, certo? Só que toda planta tem uma relação raiz-parte aérea fixa. E aí, quanto maior a biomassa da parte aérea, maior também a biomassa de raízes. E se nós estamos produzindo mais raízes proveniente da fertilização dessa planta de cobertura, nós provavelmente conseguiríamos ter um maior estoque de água no solo, um solo menos compactado, com maior porosidade, que nos traz mais oxigenação do solo, uma ciclagem embora de nutrientes, uma atividade biológica maior, e aí, inevitavelmente, ou ainda, já dizia o professor Godofredo Cesar Witt, evidentemente, que nós tenhamos uma produtividade maior de soja na sequência. Por quê? Porque você está estimulando a planta de serviço, a planta de cobertura anteriormente, a se desenvolver melhor. Quanto maior o sucesso da planta de cobertura que antecede a tua cultura principal, muito provavelmente, do ponto de vista estatístico, você vai ter um sucesso também maior na tua planta de cobertura. Eu digo o seguinte, quando você insere, principalmente no sistema de produção, soja, milho, segunda safra, você tira o milho, segunda safra do sistema, coloca uma braquiária solteira, por exemplo, depois você cultiva a soja na sequência, e aí no ano seguinte você volta com milho, segunda safra, você não aumenta a produtividade apenas da soja, mas você aumenta a produtividade de todas as culturas inseridas no sistema, principalmente o milho. O milho responde muito à melhoria de ambiente de produção. Então, ou seja, é uma baita de uma estratégia, né? Esta é a primeira pergunta, a resposta, Walter. Se você quiser fazer algum comentário, senão eu vou para a segunda pergunta sobre a competição entre consórcios. Não, tá ok, Jordão. Eu acho que está muito bem respondido. Vamos lá. Então tá joia. A segunda pergunta, realmente, Walter, isso é uma coisa muito legal que nós discutimos no campo, na transferência de tecnologia com o produtor, nos dias de campo que nós desenvolvemos. Inclusive, esse ano, felizmente, nós voltaremos com os eventos presenciais, né, Walter?
Tanto é que nós teremos o Solo Agro Summit em Piracicaba, no Engenho Central, e já externo o convite para que todos participem. Isso é um grande evento. O portal Ciência do Solo deve voltar com os dias de campo esse ano também. E sempre que os produtores vão até a nossa área de pesquisa, eles falam, pô, bacana o consórcio de milho braquiário aqui, dá certo, né? Mas na minha propriedade ele não dá certo. E isso realmente acontece. Na pesquisa, nós temos que fazer tudo ali com calma, bonitinho, tudo feito à mão, né? Para viabilizar isso, para conseguir ter sucesso dentro de uma parcela experimental. Não que você está mascarando dados, a gente usa isso com plantadeira comercial, trator, insumos, tudo, mas a gente tem um cuidado maior. Né? Quando o produtor vai para a área comercial dele em grandes áreas, o consórcio com milho braquiária tem diversos desafios. Né? E aí existe um ponto importante aqui, que é a questão da competição com milho. Quando você faz o consórcio de milho segunda safra com braquiária, muitos resultados de pesquisa mostram que não há competição. Realmente, os dados de pesquisa do portal Ciência do Solo, em alguns anos nós não temos competição. Os dados de pesquisa do grupo do professor Carlos Crucial da Unesp de Botucatu também revelam, em condição de milho consorciado com braquiária em primeira safra, que nós não temos competição. Porém, entretanto, todavia, quando você vai para o campo, né, eu visitei hoje, na minha curta carreira, mais de 500 fazendas. Essa não é a realidade da maioria. A realidade da maioria são dúvidas, desafios operacionais, desafios logísticos muito relevantes para a produção do consórcio de milho com braquiária. Tá? Qual é o maior desafio? Redução da produtividade de milho e o crescimento exacerbado da braquiária. Esse é um ponto importante. O produtor precisa seguir alguns critérios técnicos para ter um sucesso maior desse sistema de produção, como, por exemplo, a escolha de um híbrido de milho que tem um arranque, uma saída mais rápida, um híbrido de milho precoce ou hiperprecoce, o método de plantio, né, a nossa experiência a nível de campo, além da pesquisa, é que milho consorciado com braquiária no espaçamento de 45 centímetros, há uma maior probabilidade de redução de produtividade do milho se comparado quando o espaçamento do milho é de 70 centímetros ou até mesmo de 90. Tá? Então, existem alguns produtores no Cerrado que voltaram a abrir o espaçamento de milho para 70, para 90, justamente para viabilizar um rendimento operacional e também de manejo da braquiária inserida no consórcio com milho braquiária, né? com milho. Então, tem essa questão. Tem a questão também da adubação nitrogenada. Nós entendemos na pesquisa hoje que consórcio de milho com braquiária você precisa aumentar o fornecimento de nitrogênio. Ora, pensa comigo, Walter e Babi, pessoal que está nos ouvindo. O milho é uma gramínea altamente exigente e responsiva em nitrogênio. E aí nós decidimos consorciar esse milho com braquiária, e a braquiária é uma planta também, uma gramínea, e é altamente exigente e responsiva em nitrogênio. Se nós utilizarmos a mesma dose de fertilizante nitrogenado que no milho consorciado com braquiária, se comparado àquela que nós usávamos com milho solteiro, vocês concordam que vocês estão colocando mais gente para comer com a mesma quantidade de comida? Então, provavelmente, isso pode ter uma limitação em termos de produtividade, em redução de produtividade do milho, sim. Não só pela competição com a braquiária, às vezes por água, por luz, mas fundamentalmente pela competição por fertilizante, por nitrogênio, né? Basicamente. Então, ou seja, existem muitos detalhes desse sistema de produção para que você tenha eficiência. Ele é um sistema de produção fantástico, Walter, que traz ganhos bastante remuneradores ao produtor e melhora muito a qualidade do solo. Porém, entretanto, todavia, o produtor precisa entender que existem critérios técnicos muito bem definidos para que você alcance o sucesso desse sistema de produção. Perfeito. Eu estou adorando essa conversa aqui. Está difícil de fazer essa última pergunta aqui. Mas antes de eu fazer essa última pergunta, eu quero que você, que está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro,
Não esqueça que o Solo Agro é um programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Siga a gente nas nossas redes, @soloagro, lembrando que solo é com 2 L's, ou então no soloagro.com.br. Bom, vamos lá, chegando aqui aos desafios que a gente tem para o futuro, essas transferências de tecnologia, né, que tem que ser feitas, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira que a gente precise convencer esse produtor a utilizar essa planta de cobertura, porque realmente está mais do que dito e provado aqui que isso faz toda a diferença nessa conta final, né? Então, vamos lá. Quais são os maiores desafios que a gente tem aí? Como é que a gente vai pontuá-los aqui? Eu sei que não são poucos. Bom, quer começar, Walter? O entrevistado aqui é você. Você quem vai falar. Não, depois eu só faço o meu complemento, Jordão. Eu vou falar não a pessoa mais velha, a pessoa mais experiente aqui. Eu tenho um respeito inestimável pela sua pessoa, grande pessoa que você é, inclusive. Eu agradeço muito, Jordão, mas aqui hoje nós trouxemos essa pessoa, né, Babi, que tem o conhecimento, que vivencia isso no campo. Então, eu acredito que você seja muito mais capacitado do que eu para fazer esses comentários. Fique à vontade. Tá, então eu vou te pedir ajuda no seguinte. Eu vou começar pela parte mais dolorosa, porque já dizia alguns filósofos, não que eu seja uma pessoa que lê muito filosofia, ultimamente eu leio muito sobre negócio, empresa, fora os livros técnicos, mas para que a gente possa prever o futuro ou previsioná-lo, nós precisamos olhar para o passado para poder entender e imaginar como vai ser o futuro, certo? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Walter, por que o produtor não usa planta de cobertura? Nesses últimos anos de trabalho, que a gente ficou intensamente no campo, desde 2017 principalmente, foi uma corrida muito grande, eu vejo produtores de soja, de milho, muitos produtores crescendo, muitos produtores chegando em grandes patamares de área de plantio, grandes estruturas na fazenda, investindo em outros negócios dentro do agronegócio, como a parte de armazenamento, logística, pecuária, piscicultura. Isso é muito legal, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, mas tem um bem maior por trás, que é o nosso propósito, o conforto da família, né? Ajudar os familiares, ajudar as pessoas que a gente mais gosta, e é para isso que o dinheiro serve. Porém, entretanto, todavia, eu também conheci muitos produtores ao longo dessa curta caminhada que, olhando o negócio como empresário, eu não entendia como que eles ainda estavam na atividade, porque tratam o negócio de uma forma muito amadora, muito arcaica. E eu fui entender que existe uma diferença muito grande entre o produtor de soja e o produtor de algodão, por exemplo. O produtor de soja, milho, ele tem um risco em termos de produtividade extremamente baixo. É claro que nós estamos falando isso num ano que o produtor vem de uma seca severa. Mesmo aquele produtor que capricha na qualidade do seu ambiente de produção, neste ano está sofrendo muito com as quebras de safra. Afinal, a água é o fator mais limitante da lavoura. Por outro lado, esses produtores, muitas vezes eles tratam a lavoura de forma muito amadora. E por que isso está acontecendo? Meu entendimento hoje, conhecendo muitos produtores, muitas realidades em diversas regiões do Brasil, é questão financeira. Em outras palavras, pessoal, para ser bastante objetivo aqui, isso não é... Eu não estou aqui junto com o Dr. Walter, com a Babi, com todo o pessoal do Solo Agro, fazendo o SoloCast para só passar a mão na cabeça e dizer tudo que vocês querem ouvir. Entenda uma coisa, o produtor de soja trata o ambiente de produção de forma amadora porque sobra muito dinheiro, e o risco é muito baixo. Os próprios dados de pesquisa do CPEA, né, aí da Exalc, USP, mostram que o risco da soja
em diversas regiões do Brasil é menos de 5%, menos de 10%. Ou seja, nenhum produtor quebra por produtividade da lavoura ou por falta dela. Nenhum produtor de soja quebra por falta de produtividade. Muitos desses produtores saem da atividade ou entram em recuperação judicial por soberba financeira. Essa é a verdade, nua e crua. Já o produtor de algodão, ele não vem para o jogo para brincar. Sabe por quê? Porque não é que não sobra muito dinheiro, sobra bastante. Mas o risco da cotonicultura é infinitamente maior do que da soja. O CPE estima que o risco da cotonicultura na BR-163 chega a 27%. Ou seja, pessoal, a cada 4 safras, 4 colheitas de algodão, uma delas vai ter um problema financeiro significante. Nesse contexto, o produtor de algodão, ele entra no jogo para ganhar. Já o produtor de soja com risco de 5%, significa que a cada 20 safras, uma pode dar errado. É muito confortável, é muito cômodo. E aí, nesse cenário, o produtor não está preocupado em melhorar a sua produtividade, melhorar, em colocar planta de cobertura. Sabe por quê? Porque planta de cobertura bem feita, pessoal, dá trabalho para fazer. Não é simples. Não é só comprar a semente de milheto e jogar ao solo. Comprar a semente de braquiária e jogar ao solo. Dá trabalho. Tem que trabalhar mais, tem que buscar mais informação, tem que fazer mais estratégia, tem que interagir com a gestão da fazenda, a equipe operacional, quando vai plantar, manejar insumo, custo de produção, investimento. Já o produtor de algodão, ele naturalmente faz isso, porque na cotonicultura, além de uma infraestrutura ociosa muito cara, uma colheitadeira de algodão hoje passa de $1 milhão. Uma estrutura de algodoeira, nós estamos falando de 10, 15 milhões de reais. Então o produtor precisa produzir algodão para viabilizar a sua própria infraestrutura da fazenda ou do grupo. Né? E nesse contexto ele não vende só produtividade de algodão, ele vende qualidade de fibra, qualidade de pluma. Existem 11 KPIs, né, de qualidade do algodão. Então nesse cenário esse produtor sabe que ele precisa ter perfil do solo, sabe que ele tem que ter ambiente de produção com qualidade, e nesse cenário as plantas de cobertura são fundamentais e são parte dessa estratégia de manejo. Não tem como plantar algodão sem falar de planta de cobertura. Agora, para soja, pessoal, eu venho de uma região, eu sou filho e neto de produtor rural. E se um dia eu saí de casa para estudar, foi por causa do esforço da família na roça. E o que eu estou falando aqui para vocês é que muitos de vocês, nesse momento, estão na zona de conforto severa. O Paraná, existem regiões, no Paraná, no sudoeste goiano, no Rio Grande do Sul, que há 18 safras, 15 safras, 20 safras, tem a mesma produtividade média. Lá no Paraná existe um número mágico que chama-se 150 sacos por alqueire. Dá 62 sacos por hectare. Quando nós falamos com os clientes nossos no Cerrado, que produziram 62 sacos por hectare, todo mundo fica triste. Ninguém está contente com 62 sacos por hectare. E o produtor estagnado no Paraná, por exemplo, ele acha que 150 sacos por alqueire está bom para ele. Só que lá no Paraná, na nossa região, nós temos uma propriedade na região de Cascavel, nós estamos falando que hoje o alqueire custa 4 mil sacos de soja, vezes 160, 170 reais, 680 mil reais o alqueire, dividido por 2,42, dá 280 mil reais o hectare. E lá no Cerrado nós compramos boas áreas por 20, 30 mil reais por hectare. Vocês estão entendendo que não faz sentido nenhum produzir 62 sacos de soja no Paraná, no Rio Grande do Sul, no sudoeste goiano? E aí eu pergunto, até quando o produtor vai levar a sojicultura no amadorismo? É por isso que não se usa planta de cobertura, porque o risco é baixo, está todo mundo na zona de conforto, ninguém quer tocar o barco. Entende? O produtor de HF, um produtor de café, por exemplo, que tem um altíssimo custo de produção, mão de obra, um produtor de batata, um produtor de tomate, um produtor de culturas como algodão, culturas de alto valor agregado, esse cara ele tem um profissional para informação sobre proteção de cultivo, um para solo, um para colheita, um para comercialização. Ele é um empresário rural, ele não é colono. Então nós precisamos cada vez mais profissionalizar a atividade. O que está acontecendo hoje, por exemplo, quando nós vamos para o sudoeste da Bahia, a região de Luiz Eduardo Magalhães, a região de Barreiras, Coaceral, Garganta, Rosário, Roda Velha, o que acontece nessas regiões? Hoje são produtores grandes
Por que esses produtores estão crescendo muito? Porque alguns outros estão saindo da atividade. A Bahia, por exemplo, pessoal, não é lugar para amadorismo. A areia, temperatura alta, instabilidade climática, quebram uma fazenda. E aí, quando eu vou para a Bahia, eu vejo produtores que estão crescendo. Provavelmente, quando você senta na mesa e conversa com esses produtores, são produtores que pelo menos estão fazendo um pouquinho mais de manejo de sistema de produção, de qualidade de solo, se comparado aos outros produtores que não fazem nada. É claro que a Bahia, especificamente, vem num ciclo de 4 anos de boa safra, de chuvas regulares. Mas em 2014, 15, 16, 17, o produtor na Bahia teve frustrações de safras severas, onde fez com que muitos saíssem da atividade. Eu acho que ninguém quer passar por isso de novo. Por isso que planta de cobertura é uma estratégia técnica fundamental. Assim como você compra óleo diesel na fazenda, porque sem óleo diesel você não liga nenhuma máquina, nenhum trator, nenhum pulverizador, nenhuma colheitadeira, você também precisa comprar planta de cobertura. Porque sem planta de cobertura, você não aumenta a sua produtividade, você vai estar estagnado. E nesse cenário de preços, o Walter, que é um grande especialista em fertilidade do solo, fertilizantes, o cloreto de potássio na região sul do Brasil chegou a R$ 7.800 a tonelada, sendo que há 18 meses atrás nós pagamos R$ 1.900. Nós estamos falando de 4 vezes mais, praticamente, o preço do cloreto de potássio. Até quando, pessoal, nós vamos ter produtividade estagnada com os custos cada vez mais altos e a margem reduzindo? Nesse cenário, produtores vão pagar para trabalhar, enquanto outros produtores vão crescer bastante. Quando a gente fala de transferência de tecnologia, eu foco exclusivamente na parte financeira. Por quê? Porque, pessoal, resultado de pesquisa tem no Brasil, orgulhosamente, por muitas pessoas. Não é apenas eu que trabalho com planta de cobertura há muito tempo, né, Walter, nosso no portal Ciência do Solo, mas existem pesquisadores fantásticos dentro do Brasil, com muitos resultados de pesquisa disponíveis na internet, disponíveis em palestras, em consultorias, um monte de trabalho. O produtor tem acesso à informação. Ele não faz porque está na zona de conforto. Em 2012, eu tinha 26 anos, fazem as contas aí, hoje eu tenho 34, né, Walter? Em 2012, em um dia de campo do portal Ciência do Solo no Paraná, depois que nós fizemos uma apresentação sobre milho braquiário e mostramos uma trincheira pequena, de 60 centímetros de profundidade na época, um produtor, ao final da palestra, falou assim para mim: "Oi, menino, tudo bem? Qual é o seu nome mesmo?" Eu falei: "Meu nome é Luiz Jordão, tudo bem?" Falou: "Viu, eu queria te fazer uma colocação importante, se você me permitir." Eu falei: "Claro, mas não fica chateado comigo." Eu falei: "Não, fica tranquilo, o senhor pode perguntar o que o senhor quiser." Ele disse o seguinte: "Eu queria saber como que eu vou poder entender o que você falou." Eu falei: "Por quê, né, seu Zé?" Ele falou: "Porque é o seguinte, eu faço agricultura há 30 anos e eu lutei a vida toda para tirar o mato da minha lavoura. E agora vem você, com 26 anos, falar que eu tenho que voltar com o mato na lavoura, consorciado com milho?" Pessoal, isso para mim marcou minha carreira. Porque isso foi muito forte. Naquele dia, eu não soube responder nada para esse produtor, né? E depois eu fiquei pensando o quanto o amadorismo na agricultura ele está na maioria dos produtores, né, de soja, onde você tem margens elevadas, sobra de dinheiro. A questão é que hoje o CPE estima, eu falo muito do CPE, que é uma base de informação que a gente busca, e tem um respeito enorme pelo pessoal de Piracicaba. O CPE estima que mais de 50% das áreas produtoras de soja no Brasil são áreas arrendadas. Então, você coloca na conta custo de produção subindo, valor de arrendamento que você tem que pagar, custo de máquina absurdamente subindo, custo fixo da fazenda que também sobe, que muitas vezes a gente esquece de botar na conta. Pessoal, tem regiões, tem contratos de arrendamento que eu não consigo entender como que fecha a conta. Então, não tem mais espaço para amadorismo na agricultura. Que sejamos, como produtores de soja, cada vez mais próximos ao profissionalismo dos produtores de algodão. Esse é o meu desejo a todos os produtores que estão nos ouvindo nesse momento. Puxa vida, que aula, hein, Valtinho? Você viu? Mas, Babi, o Jordão tocou em assuntos muito importantes aí. Hoje nós não trabalhamos mais com agricultura, nós trabalhamos com agronegócio, é um grande negócio.
E quando a gente fala das plantas de cobertura, nós não podemos querer enxergar de um ano para o outro. Isso se constrói. Tá? Então, quando a gente está falando assim de impor essas tecnologias dentro da sua área, é a gente pensar que nós temos que ir construindo isso. Né? Porque o grande segredo da planta de cobertura, Babi, é você colocar uma palha em cima do solo e que ela dure ali, né? Tem uma relação C sobre N mais alta para que ela se mantenha sobre o solo para dar toda a proteção do solo. E você tem que buscar qual é a melhor planta de cobertura que vai se adaptar dentro da sua região, dentro do seu solo, dentro das suas condições ambientais, para que ela ela cumpra toda a sua função de benefícios, né, dentro do processo produtivo. Agora, uma coisa, Babi, só para a gente fechar, todos esses benefícios que as plantas de coberturas trazem para o solo, para a planta ou para o sistema no seu todo, ela faz aumentar a produtividade. Melhora a produtividade. E quando melhora a produtividade, sobra mais dinheiro. Mas nós precisamos dar tempo para isso. Nós não podemos pensar que esse processo se faz de um ano para o outro. É um processo um pouco médio, longo prazo. Não é tanto a curto prazo. Então, existe a paciência envolvida nisso tudo. E eu acho que envolvido nesse tema que eu estou falando está o profissionalismo na agricultura que o Jordão está chamando a atenção. É isso aí, Babi. Com certeza, Valtinho. Acho que isso deu para entender, foi maravilhoso essa explanação. A gente consegue aqui captar e falar, entender do tema e poder falar um pouco mais. Eu tenho certeza que a gente precisa de mais um SoloCast para a gente dar continuidade nisso. O Jordão já está intimado para mais um. Depois a gente entra aqui nos pormenores, mas agora, gente, eu vou chamar. Então, a gente tem aqui o cara que é doutor e tudo mais e tal, mas ele é gente igual a gente. Eu vou chamar aqui o nosso quadro Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Valtinho, eu tenho que te fazer essa pergunta. O cara nasceu no Paraná e é palmeirense. Tem alguma coisa errada, não tem? Totalmente. Esse cara era para torcer para o Atlético Paranaense, Curitiba, o próprio Maringá, né, onde ele nasceu. Que ele vai torcer para um time fora do estado dele? Bom, eu não consigo entender. Eu tô achando que pode ser que não seja tão verdade assim, mas, né? Bom, diz que além de ser palmeirense, ele cozinha muito bem e sabe tudo de uísque bourbon. Tem muita especialidade aqui, eu quero saber que história é essa, Jordão? Conta pra gente. Olha, primeiro eu preciso me defender aqui, né? Meu pai jogou no Grêmio de Maringá em 76, 75. Meu pai era atleta e também foi engenheiro agrônomo, formado na primeira turma da Universidade Estadual de Maringá, a melhor do Brasil, diga-se de passagem, né? E depois a segunda pode vir exalta, tranquilamente, viu, pessoal? Sem ciúmes, né? Mas, na verdade, pessoal, tem uma justificativa, né? Eu nasci no Paraná, mas meu pai nasceu em São Paulo, capital. Eu vou paulista também. Na época, eles produziam café dentro de São Paulo, há décadas e décadas atrás. Depois produziam algodão, também no estado de São Paulo. E aí, meu avô migrou para o Paraná, também para plantar algodão e plantar café. E aí, depois, hoje, a fazenda produz soja, milho e trigo, né? Na região entre Cascavel e Palotina, no Paraná. Então, assim, é daí que vem, tá? Minha família não é paranaense originalmente, são todos paulistas da parte do meu pai, né? Então eu consigo me explicar. Por outro lado, quando eu morei em Piracicaba, não tem como você não se envolver com 15 de Piracicaba, né?
Eu cheguei para... o Walter com o copo do 15, né? Eu cheguei no laboratório no Sena, né, na Exalc, com o professor José Labres, que me orientou no mestrado, e também eu tenho a felicidade hoje de dividir as disciplinas aqui do Solo Agro junto com ele e com o Walter, que é uma satisfação enorme. E o professor Labres sempre falava do 15, o Walter também. O filho do Walter, o Nicolas, que trabalhou conosco no mestrado também, ia direto para o estágio com a camisa do 15. Eu falei, rapaz, eu tenho que entrar nesse negócio aqui. Isso aqui é legal, né? E aí tem o hino do 15, o pessoal fala um pouco americanizado, né? Um pouco diferente, mas é super legal. Eu adoro futebol, eu gosto de ir para o estádio, tanto é que eu fico baseado em Campinas, né? E você falou de comida, Babi, eu junto as duas coisas, porque quando eu vou para o estádio do Palmeiras, o jogo começa às 4 da tarde, eu vou para almoçar. Então eu vou para curtir uma gastronomia dentro do estádio e depois eu assisto o jogo, né? A maioria das vezes eu volto para casa feliz, né? Ultimamente eu ando voltando bastante feliz, né? Mas nem sempre é assim, né? Mas você falou para mim que você sabia cozinhar, não é que você ia comer em restaurante, não. Cozinhar eu gosto. E aí eu vou te contar um caos, então, disso. E foi aí em Piracicaba, inclusive. Isso daí. Eu sou filho único, não mimado. E aí, quando eu mudei para Piracicaba para fazer o mestrado, eu fui morar na kitnet. Perto da pizzaria ali da família do Luiz Inácio, Walter. Forlenha, né? Se eu não me engano. E aí eu fui morar ali. E tá vendo? As coisas em Piracicaba é tudo assim, tudo americanizado. Forlenha, tudo assim, cara. É chique o pessoal de lá, né? E aí, o que acontece? Eu fui morar na kitnet, eu não tinha fogão, minha mãe comprou uma panela elétrica para mim, né? E eu saí de casa, eu não sabia malemar descascar a laranja, né? E eu achei na gastronomia uma forma de hobby para desestressar, né? Para curtir o momento também. Então, depois, quando eu comecei a viajar bastante, né, principalmente a partir de 2017, 2016, 2017, eu chegava em casa na sexta-feira à noite, saía do aeroporto ou chegava de carro, passava aqui em Campinas no Empório, que eu gosto bastante, tem um monte de especiaria, um monte de coisa diferente. Chegava em casa, às vezes 9, 9 horas da noite, tomava banho, ia cozinhar, ia jantar meia-noite. Então acabou se tornando um hobby, né? E aí eu comecei a estudar um pouco culinária, né? Comecei a estudar um pouco a cozinha. Então, claro, eu gosto de churrasco, então eu gosto... aprendi a fazer uma costela que derrete, aprendi a fazer cupim, que é uma carne que eu gosto muito, né? De forma lenta. Aprendi a fazer um pouco de massa, né? Quero fazer um curso de pão esse ano. Eu gosto de cozinhar, realmente é um hobby que eu tenho, né? E aí você acaba fazendo isso porque eu gosto muito de receber os amigos em casa. Então, cozinhar para mim é algo prazeroso. Os amigos vêm para cá, enquanto eu cozinho a gente conversa, a gente bebe um pouquinho de vinho, um pouquinho de uísque, vai bebendo um pouquinho de tudo, discute, conversa, fica aquele clima super legal, super prazeroso, né? Então é uma válvula de escape, né? Diante dessa correria de todos nós aí do dia a dia, né? Então a culinária vem a gastronomia vem desse ponto, né? E aí eu falei de Piracicaba porque eu cheguei em Piracicaba e não sabia cozinhar nada. Eu lembro um dia que eu fui no Pão de Açúcar com o Fábio, que trabalha com a gente, e foi para Piracicaba na mesma época. O Fábio foi pesquisador do CPE por 8 anos, e eu comprei um peixe, fiz nessa panela elétrica, dentro do apartamento. Eu sei que fiquei uns 15 dias cheirando esse peixe. Eu ia tomar banho cheio de peixe. Eu ia pro elevador cheio de peixe. Terrível, cara. Eu falei assim, daqui para frente eu vou aprender a cozinhar, porque não dá mais para ficar fazendo essa bagunça aqui toda. Valtir, você contou para ele que depois que a pessoa é convidada para o SoloCast, ela tem que retornar o convite com o almoço ou não? Eu desde 2009 eu estou esperando esse convite, viu? Nunca, bom, eu não posso aqui assinar embaixo que ele é um bom mestre cuca, né? Porque eu nunca experimentei, nunca recebi esse convite. Então eu quero deixar aqui público que, apesar da nossa amizade, a nossa amizade só para na porta da casa dele, porque dentro da casa dele eu nunca entrei para comer alguma coisa, Babi. Não, Valtir, mas nós vamos mexer com isso aí, nós vamos melhorar essa situação, não é possível, gente. Não, precisamos. Eu posso me defender? Não sei, tá ficando difícil, hein? Valtir. Bom, olha, Walter, os convites foram vários, né?
Mas eu entendo, que o Walter hoje ele tem uma demanda grande de energia, principalmente aos finais de semana, que não é a Meire, não é a esposa, nem os filhos, né? É o Bob. Você sabe quem que é o Bob, Babi? Claro, Bob é o cachorro mais bonito do Brasil. Exato, o Bob é o cara, né? Então, assim, o cara fala assim, o que você tem em casa? Tem mulher braba que manda em você? Não, eu tenho o Bob. O Bob é que manda em tudo aqui. Então, se vocês acaba me sobrando pouco tempo os amigos se vocês mesmo, me permitirem, eu vou, o Brasil precisa conhecer. Olha lá o Bob. Na verdade, o Bob é que deu todas essas respostas, viu? Era tudo mentira isso aqui. Tá aqui do meu lado, é o meu companheiro inseparável. Gente, eu quero agradecer demais vocês dois por esse bate-papo, por essa conversa tão enriquecedora. Já fica aqui o convite para o próximo, Jordão, que nós vamos entrar em contato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por trazer tanta experiência aí para nós, tá? Obrigada, Valtinho, mais uma vez por essa parceria aí. Se não fosse você, o que seria de mim? Muito obrigada mesmo. E vamos encerrar aqui o nosso SoloCast, o podcast do Solo Agro. Muito obrigado, Babi, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Walter. Sempre muito bom dividir o palco ou as telas com você, né? A gente se encontra aí tão logo. E, Babi, obrigado pelo convite. Um abraço a todo o time do Solo Agro, que faz esse SoloCast com o maior cuidado e atenção. Eu também agradeço, Babi. Você sabe a alegria que eu tenho de dividir isso com você? Para mim é uma satisfação, uma alegria tudo isso aqui. E ter o Jordão hoje aqui, para mim foi uma coisa muito importante, porque eu acompanho o Jordão desde a época de graduação. Então, esse menino, que para mim é um menino, e um menino prodígio, eu fico muito feliz de ver ele com o caminho triunfante na vida agronômica. Eu sempre apostei muito nesse menino, eu sempre falei que ele tem um potencial muito grande. E hoje ele mostrou isso, né? Não precisam falar mais nada, tá? Obrigado a todos que nos ouviram, tá? Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!